Então vamos abrir a Bíblia para Atos capítulo 2. Atos 2. Então nós estamos estudando sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, esta é a segunda lição sobre o Espírito Santo que nós estamos estudando. Esta lição é importante porque corrige-nos de falsos ensinamentos doutrinários que existem no pentecostalismo, nas igrejas evangélicas pentecostais. E nós já estudamos sobre a presença interior do Espírito, ou o chamado dom do Espírito Santo. Então, qual é a diferença entre o dom do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo? Bem, o dom do Espírito Santo é dado a todos os cristãos no ato de obediência ao Evangelho, no batismo na água, e durará até a volta de Jesus. E o batismo com o Espírito Santo foi uma profecia, a ser cumprida para o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, através de poucas pessoas escolhidas por Deus. Então, o que você tem na Bíblia, você tem não a palavra batismo do Espírito Santo, mas uma expressão ou outra da frase batizar com o Espírito Santo aparece 6 vezes apenas no Novo Testamento. E nós temos a profecia de João Batista sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, João profetizou que ele vos batizará. Ele quem? Jesus, o Messias. Então, o batismo com o Espírito Santo seria administrado diretamente por Jesus e não por mãos humanas. Mas João falou mais, ele disse com o Espírito Santo e com fogo. Então, em Mateus 3, 1 a 12, com fogo significa que João estava falando a uma audiência mista de discípulos futuros de Jesus e de inimigos de Jesus. Os discípulos receberiam o batismo com o Espírito Santo, os amigos de Jesus. E os inimigos receberiam o batismo com fogo, que quer dizer a destruição, o lago de fogo. E então, João Batista então falou: aquele que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. Mas ele falou isso em meio à sua grande mensagem sobre a vinda do reino de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo e a vinda do reino de Deus são acontecimentos simultâneos, paralelos. As pessoas não entendem às vezes o batismo com o Espírito Santo porque não entendem a sua relação com a vinda do reino. Tá? Então, mas o batismo com o Espírito Santo ele acontece dentro do cumprimento da vinda do reino de Deus na terra. Bem, então nós sabemos que depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele passou cerca de 40 dias com os apóstolos falando sobre o quê? Sobre o reino de Deus. E também dentro do contexto do reino de Deus, Jesus repetiu a promessa feita pelo Batista, pelo João Batista. Ele determinou que os apóstolos não se ausentassem de Jerusalém, até que recebessem a promessa do Pai, da qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, está vendo? Então, quando Jesus foi para o céu, os apóstolos foram para Jerusalém. E eles foram esperar o cumprimento do batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo tinha as pessoas já predefinidas sobre o qual esse evento aconteceria. Seriam
os apóstolos. E teria o local, né, onde esse batismo com o Espírito Santo iria se cumprir: Jerusalém. E teria também a época em que Deus escolheu para cumprir a sua promessa do batismo com o Espírito Santo. A época era não muito depois daqueles dias que Jesus subiu para o céu. Então, nós temos que entender qual é o problema das pessoas, que elas acham que só porque uma coisa aconteceu naquele tempo, tem que acontecer hoje em dia. E não é assim, né? Nem tudo que aconteceu com os apóstolos vai acontecer conosco. Por quê? Porque Deus tinha um propósito específico para aquela situação. Então nós podemos viver as consequências daquele grande acontecimento, mas nós não podemos reviver aquele acontecimento extraordinário, porque aconteceu uma única vez e não tem repetição, né? Bem, então vamos ler aqui Atos 2, 1 a 21, e vamos ver o cumprimento do batismo com o Espírito Santo sobre os judeus. Então, nós vamos ver aqui que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos os apóstolos reunidos no mesmo lugar. E note bem que de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, uma meia dúzia ali, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então note bem, versículo 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Note bem que aqui o batismo com o Espírito Santo cumpriu-se em qual dia? Dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era uma festa realizada 49 dias depois da Páscoa, era chamada a festa das semanas, né? Por acontecer 7 semanas depois da Páscoa, né? Então, o que acontece? Aqui nós temos Deus compartilhando a vinda do seu reino com todos os judeus. Mesmo os judeus espalhados de longe, né, na dispersão, quando o povo foi para a Babilônia, agora estavam ali em Jerusalém, e Deus compartilhou com todos aqueles judeus de várias terras distantes o cumprimento da vinda do seu reino aqui na terra. Então a vinda do reino de Deus aconteceu no exato momento em que os apóstolos receberam a promessa de serem batizados com o Espírito Santo. E é por isso que não vai acontecer de novo 12 homens recebendo o poder do Espírito e falando nos idiomas de várias nações, pregando o Evangelho de primeira mão. Por que isso não vai acontecer novamente? Porque Deus não vai estabelecer o seu reino novamente. Deus estabeleceu o seu reino uma vez só. Então há pessoas que às vezes cantam, né? Que o Espírito venha como em Pentecoste e encha-nos de novo, mas não vai vir. Não precisa cantar dessa forma, porque não vai se cumprir. Então, se cumpriu esta vez, né? Porque havia um propósito de Deus estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, o batismo com o Espírito Santo, enchendo os apóstolos de poder a partir dali, seria o tiro de largada do reino de Deus. O pontapé inicial do reino de Deus aqui na terra. E o dia de Pentecostes era uma festa realizada 50 dias depois da Páscoa, e era também chamada de festa das semanas, porque naquela festividade os judeus comemoravam as colheitas, as primícias, né, das colheitas que eles faziam neste tempo. E era uma das 3 festas, junto com a festa do tabernáculo e com a Páscoa, que todo judeu varão era obrigado a participar, né? Tinha que participar. Então, como é que estava Jerusalém no dia de Pentecostes? Cheio de pessoas que já tinham vindo para a Páscoa quando Jesus foi crucificado, né? Então as pessoas que participaram do evento da crucificação de Jesus, algumas pessoas estavam lá, né, também para a festa do Pentecostes, né? E o dia de Pentecostes era tão especial porque o Lucas relata que, né, Jerusalém estava repleta de judeus vindos da onde? De todas as partes do mundo. Então, lembra, Deus vai inaugurar o seu reino, começando de Jerusalém, com judeus de todas as nações presentes. Quando esses judeus voltarem para suas terras, muitos deles vão voltar com o Evangelho.
falando de Jesus. E a terra se encheria do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, o Espírito Santo veio à terra enchendo os apóstolos de poder em qual dia? No dia de Pentecostes. Então, mas nem por isso vamos nos chamar pentecostais, né? Porque Deus escolheu aquela festividade dos judeus para cumprir a sua promessa do batismo com o Espírito Santo. Agora, uma outra pergunta que nós temos que levantar aqui quem recebeu o batismo com o Espírito Santo? Os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos. E esse é um fato interessante, porque o que as pessoas pensam sobre o batismo com o Espírito Santo? Que todo mundo pode receber, que qualquer um pode receber, que qualquer um pode buscar, que as pessoas estão distribuindo por aí, e não é assim, né? Aí as pessoas falam aqui que 120 pessoas, né, incluindo mulheres, receberam o batismo com o Espírito Santo, né? Mas nós vamos notar aqui que apenas os 12 apóstolos receberam sim o batismo com o Espírito Santo. Sim, Devane? Não, mas o povo, eles só foram batizados com o Espírito Santo depois que Jesus foi ressuscitado? Depois que Jesus foi para o céu, assentou-se à destra de Deus, e Jesus então enviou o Espírito Santo à terra para revestir os apóstolos de poder e através dos apóstolos inaugurar o seu reino, ou a igreja de Cristo aqui no mundo. Então o evento do batismo com o Espírito Santo, ele serve para qual o propósito? Anunciar que o reino de Deus estava chegando com o poder. Amém? É isso. Então o propósito é anunciar a chegada do reino de Deus aos judeus, e aquele revestimento de poder servir como um sinal da presença real do Espírito na vida dos apóstolos, né? E para evangelizar os judeus de todas as nações, porque falavam muitas línguas diferentes naquela situação. E os nativos da Galileia ali falando outros idiomas era uma prova de grande poder do Espírito, né? Então, vamos ver aqui, né, no versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Quando você termina Atos capítulo 1, no versículo 26, diz que, tendo a sorte recaído sobre Matias, foi-lhe votado lugar com os 11 apóstolos. Então agora tinham quantos? 12. Tinham 12. E o capítulo 2 começa com todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Todos os 12, porque agora o número está completo, né? E você nota aqui também que algumas pessoas, né, dizem, eles estão embriagados, né? Depois eu vou falar sobre esse ponto. Mas então no versículo 14, Pedro, né, então se levantou Pedro com quem? Com os 11. Versículo 14, Atos 2, 14. E erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Versículo 15. Esses homens não estão embriagados. Então note bem que quando alguns cochicham, alguns zombam, nós não estamos entendendo, então eles devem estar embriagados, devem estar bêbados, estão falando coisas sem sentido. Não, tinha sentido, porque a maioria estava entendendo. Então uns poucos ali que acabaram zombando, né? Mas o que acontece? O texto diz que Pedro se levantou com os 11. Então quem que é que estava revestido do poder do Espírito? Pedro e os 11. Pedro não se levantou com 119 pessoas para falar nada. Ele se levantou com os 11. E ele falou: estes homens não estão embriagados. Falando dos 11. Tá? Falando deles mesmo, do grupo dos 12 apóstolos. Agora note bem aí, no versículo
no versículo 37, né? Você tem aqui Atos 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a quem? A Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então, quando eles se convenceram do Evangelho, pela pregação, eles não perguntaram para 120 pessoas. Eles perguntaram para Pedro e os demais apóstolos. Porque só Pedro e os 11 é que estavam revestidos de poder. Agora, note bem que eles disseram também, né, não são porventura, aqui antes no versículo 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Então, quem que era galileus? Os apóstolos. Por quê? Porque Jesus escolheu os seus apóstolos de redor do mar da Galileia. Então, todos os apóstolos eram de redor do mar da Galileia, todos. Né? Então, eram varões galileus, não é isso? Então, eram os homens da Galileia. Em Atos 2:43, nós temos aqui: em cada alma havia temor, e muitos, não poucos, mas muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, note bem que somente os 12 apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo. Somente os 12 apóstolos receberam o dom de falar outros idiomas que as pessoas não tinham, que eles não tinham estudado ainda, mas que aquelas pessoas vindo de outras nações entenderam corretamente, porque falou na língua deles. Somente os apóstolos tinham o poder de falar a pregação sobre Jesus, a profecia inspirada, e fazer prodígios e sinais. Certo? Então, o contexto mostra que somente os 12 apóstolos foram recipientes do derramamento do Espírito desta maneira, nesta medida, digamos assim, no dia de Pentecostes. Amém? Agora, por que às vezes as pessoas confundem? Porque em Atos 1, na escolha, né, de Matias para substituir Judas, ali diz que a assembleia compunha-se umas 120 pessoas. Mas aquela reunião para escolher Matias no lugar de Judas aconteceu alguns dias antes de chegar qual dia? O dia de Pentecostes, onde os apóstolos então estavam reunidos no mesmo lugar, esperando a promessa do Pai. Amém? E aí, o batismo com o Espírito Santo aqui, sobre esses representantes dos judeus, os 12 apóstolos, tem duas características. Primeiro, ele acontece de repente. E segundo, vem acompanhado do dom de línguas. Certo? O dom de línguas. Agora, essa primeira característica, o que indica? Que Deus é quem realizou o batismo com o Espírito Santo, não foi o homem. Não foi Pedro que estava impondo a mão sobre André e André... Não, eles estavam simplesmente esperando, como Jesus mandou, e estavam reunidos no mesmo lugar no dia de Pentecostes. É isso que a Bíblia fala. Mas de repente, então, quando eles não esperavam, né, acontece o som de um vento forte. Não é vento forte, é só o som. Tá vendo? E aí, né, vem distribuídas entre eles línguas como de fogo, e cai uma sobre cada um deles. Então imagine, né, uma névoa como um raio, um clarão, né, caindo na cabeça de cada pessoa, e um vendo aquele clarão, né,
o flash de luz caindo na mente da pessoa. Então aconteceu alguma coisa com todos nós. Né? Então era uma manifestação física visível de que a partir dali eles estavam cheios do Espírito Santo. Amém? Cheios do Espírito Santo, porque foram batizados com o Espírito Santo por mão de quem? De Jesus. Porque Pedro, no seu sermão, ele diz: esse Jesus que vocês crucificaram, ele está à destra do Pai. E foi ele que derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Então, o fato do batismo com o Espírito Santo na Escritura acontecer de repente tem uma razão. E a razão é que o batismo com o Espírito Santo não é operado por mãos humanas, mas ele é operado diretamente por Deus e por Jesus. Amém? Lembra, João Batista disse: ele vos batizará. Né? E como de fato aconteceu. Agora, nós vamos definir que línguas que foram faladas pelos apóstolos quando os 12 foram cheios do Espírito. Né? Porque existem pessoas que eles entram em transe. Né? Eles entram em transe. Aí eles começam a entrar em transe, eles acham que baixou um espírito neles, aí eles começam. Shiva canta labahaya, Iksaramahaya, ó maracutaia, Siri canta lá na praia. Vai repetindo isso. E aí eles dizem que isso é dom de línguas, que é oração secreta para Satanás não ouvir, né? Que é gemidos inexprimíveis, né? O que é língua de anjos. Aí, já que ninguém entende, ninguém sabe definir nada mesmo, acredita-se e fica por isso mesmo, e até criancinha pequena faz isso, né? Porque é aprendido, e quando a pessoa não faz é porque não tem fé, e quando ela tem dificuldade para fazer, então você ensina ela, fala blá primeiro, depois sua língua vai rolando com o tempo, você tem que se soltar, e aí vai produzindo uma experiência absurda que em nada tem a ver com este acontecimento que você vê na Bíblia. Porque se você notar bem este acontecimento, diz que apareceram distribuídas entre eles as línguas, depois de terem ouvido o vento impetuoso. E eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, note bem, outras línguas quer dizer outros idiomas. E que idiomas eram esses? Não era oração secreta para Satanás não ouvir. Não era gemidos inexprimíveis, de Romanos 8. Não era a língua de anjos, mas eram línguas de homens, línguas estrangeiras, dialetos diferentes. Note bem que o texto faz questão de dizer que estava habitando em Jerusalém, por ocasião do Pentecoste, judeus, homens religiosos, vindos da onde? De todas as nações, debaixo da onde? Debaixo do céu, não acima do céu. Abaixo do céu, as nações humanas, povos da terra reunidos no mesmo lugar, judeus que foram criados em outras terras, que eram familiarizados com outras culturas e outras línguas, puderam ouvir o Evangelho de primeira mão na sua própria língua em que foram criados. E aí você vê aqui no versículo 6, diz assim: quando se fez ouvir aquela voz, né? Talvez aquele vento que ecoou, né? Chamando a atenção de outras pessoas para aquela casa, afluiu então a multidão, juntou um monte de gente, sentiram que aconteceu alguma coisa, ouviram algo estranho que chamou a atenção. Quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão,
que se possuiu de quê? De perplexidade, porquanto cada um os ouvia os 12 falar na sua própria língua. Então, as pessoas piedosas que vieram em Jerusalém para participar daquelas festividades em honra de Deus, eles ficaram perplexos, ficaram espantados, porque eles ouviam, né, falar na sua própria língua. Que língua? A língua das nações que estão listadas aqui, língua dos partos, dos medos, dos elamitas, da Mesopotâmia, da Síria, da Frígia, a língua italiana dos romanos. Puxa, esse tanto de língua. Cada um os ouvia falando na sua própria língua, entendendo. Então eles ficaram arrepiados, porque aqueles 12 homens, iletrados, galileus, não tinham a riqueza, nem cultura, nem aparência de sabedoria, e agora estavam falando outros idiomas sem nunca terem antes estudado. E isso é um milagre. E isso não acontece hoje em dia. Você nunca vai ver 12 homens falando em idiomas diferentes para pessoas estrangeiras sem nunca terem estudado aquelas línguas. Porque isso é milagre, isso é o poder de Deus, que estava chegando na terra, inaugurando o reino. Amém? E aí o versículo 8 diz assim: versículo 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, como cada um em nossa própria língua materna. O que é a língua materna? A língua da infância. A língua que eles cresceram com ela. Tá vendo? A língua que eles aprenderam lá na cidade onde eles nasceram. Como é que eles podiam falar na própria língua, né, dos romanos, dos arábios, dos cretenses, de lugares tão distantes do mundo? Como? Uau, que milagre, que maravilha! Isso sim é poder. Amém? Eles estavam perplexos, eles queriam saber como. E aí nós temos aqui, né, no versículo 9 em diante, o que é a lista, né, de todas aquelas nações, né? Então o versículo 11 diz assim: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, o quê? Então eles entendiam o que estava sendo dito. Eles entendiam o conteúdo daquelas palavras, porque eles entendiam o que estava sendo falado, as grandezas de quem? De Deus. O que Deus fez pelo seu povo, o que Deus fez para salvar o seu povo, como Deus estava cumprindo suas promessas por meio do Messias. Então eles estavam dizendo: como, pois, os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Está vendo? Então o ponto aqui é que todas as pessoas de boa fé, todas as pessoas piedosas reconheceram o dom de línguas. Reconheceram o milagre das línguas faladas pelos apóstolos, porque eles entenderam. Então eles estão perplexos e admirados, atônitos, espantados, porque eles estão entendendo, e não porque é esquisito. Amém? Então é isso. Então, o que é o dom de línguas que os apóstolos receberam com o batismo com o Espírito Santo? É a capacidade de falar em outros idiomas sem ter precisado estudar. Pessoas falam em outros idiomas, mas tem que estudar muito, né? Nós falamos mal português, estudamos muito, mas quase não falamos. E eles falaram outros idiomas sem nunca ter estudado. Pregaram em outros idiomas. E isso atraiu a multidão. Isso foi fantástico. Amém?
Então é isso. Então essa é a passagem, Atos 2, que define para nós o que é o dom de línguas na Bíblia. Então, quando você lê sobre o dom de línguas em todo o Novo Testamento, qual é a definição que você vai ter? A mesma definição. Porque essa é a única passagem que descreve mais claramente o que é o dom de línguas na Escritura. Amém? E é isso que é. Agora, note bem, né? As pessoas que, né, falsificam o dom de línguas, né, hoje em dia, elas se justificam assim, dizendo, falar em línguas é mais ou menos assim, como você estivesse embriagado, falando embolado. Não. Não é isso. Você já leu aqui que cretenses e arábios, como os ouvimos falar claramente em nossa própria língua grande de Deus, estamos atônitos e perplexos. Então vou explicar o texto, note bem aqui. Versículo 12 diz assim: quantos? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, que quer isto dizer? Note bem, nós temos essa palavra todos. Todos. Estavam atônitos e perplexos, porque ouviram os apóstolos falar na sua própria língua as grandezas de Deus. E eles sabiam que isso era um sinal. Que Deus queria dizer alguma coisa. E o que Deus queria dizer? Eu estou cumprindo minhas promessas. Eu estou estabelecendo meu reino. Este Jesus de Nazaré é o Messias. E tem mais que viria pelos apóstolos. Então, todos, atônitos e perplexos, interpelaram uns aos outros. Ei, cara, que maravilha! O que isso dizer? O que isso significa? Deus quer falar alguma coisa com o nosso povo. Agora, note bem o versículo 12. Outros. Está vendo a diferença? Todos e outros. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então, note bem. Nós temos o grande grupo de todas as pessoas que reconheceram suas línguas na fala dos apóstolos e estão perplexos e admirados, procurando entender o grande significado daquele milagre. E nós temos um pequeno grupo de pessoas, chamado outros, que não estavam entendendo nada, e são um pequeno grupo, na verdade, de quê? De zombadores. Estes zombadores estão dizendo, estão embriagados. Então você nunca pode pegar o grande relato de Lucas e reduzir o seu entendimento ao que poucos zombadores disseram naquele dia. Está vendo? Mas é isso que as pessoas que falsificam o dom de línguas hoje, elas fazem. Elas esquecem tudo que o contexto está dizendo e usam que os zombadores, poucos zombadores, falaram sobre o que eles não estavam entendendo. Para dizer que o que eles fazem é o que Deus fez naquele dia. E isso é mentira. Isso é usar o texto bíblico da maneira errada. Isso é tropeçar no conhecimento das Escrituras para justificar seu erro. Bom, aí então Pedro, né, ele vai justificar, ele vai corrigir aquelas pessoas e vai dizer que realmente o significado daquilo, né? Note bem que nós temos dois grupos de pessoas, certo? Todos, a grande maioria que está dizendo o que isso quer dizer. E nós temos um outro pequeno grupo que diz o quê? Que responde erradamente, estão embriagados. E quando Pedro responder, ele vai responder quantos grupos? Ele vai responder aos dois grupos. Primeiro ele vai dizer, não estamos embriagados. Vocês estão errados. E ele vai dizer o grande significado daquele milagre espantoso dos apóstolos falarem outros idiomas, que é cumprimento da profecia de Joel. Está vendo? Note bem aqui no texto, você vai notar bem. Olha só, versículo 14.
Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Note bem, varões judeus e quem? Todos, lembra? Todos os habitantes de Jerusalém. Note bem que ele está falando varões judeus. Ele quer dizer, vocês aí que estão dizendo que estamos embriagados. Ele está respondendo a este grupo, varões judeus. E depois ele diz para quem mais? E todos os habitantes de Jerusalém, vindo de todas as partes, né, do mundo, que estão querendo saber o significado, né, desse grande e maravilhoso milagre, eu vou explicar. E primeiro ele explica para aqueles poucos, dizendo, estes homens não estão embriagados, porque agora são 9 horas da manhã, sol claro, e ninguém sai na rua se tivesse se embriagando a noite toda assim. Mas o que ocorre aqui, aí Pedro dá a explicação. Ok? Então, o que eu quero que você note é isto. Que o batismo com o Espírito Santo aconteceu sobre quem? Os 12 apóstolos. Em qual dia? Pentecostes. No dia de Pentecostes. E aconteceu de que forma? De repente, planejado por Deus, não por mãos humanas, e com o dom de línguas. O que era o dom de línguas? A capacidade de falar em outro idioma que nunca estudou antes. Ok? Então, essa é a definição. E aí nós temos, para terminar, nós temos que perguntar qual foi o propósito, né, do batismo com o Espírito Santo. Né? Lembra que em Atos 1, versículo 6 a 8, né, os apóstolos chegaram para Jesus e perguntaram: Mestre, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? E Jesus disse: não vos compete saber tempos ou épocas que Deus reserva só para si mesmo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Está vendo? Então, logo que Jesus prometeu o Espírito Santo, em Atos 1, 4 e 5, os apóstolos perguntam sobre o quê? Sobre o reino. E Jesus disse: deixe que Deus vai estabelecer o seu reino no tempo certo. Vocês vão receber o poder. Amém? Então, o propósito do batismo com o Espírito Santo foi anunciar a todos os judeus, né, o grande cumprimento do quê? Da promessa de que o reino de Deus havia se estabelecido. E o seu rei é Jesus. Amém? E está à destra de Deus. Amém? Então, para que aquele acontecimento? Para que aquele vento impetuoso enchendo a casa com aquele som, né? Ou melhor, um som enchendo a casa, como de um vento, e línguas sendo repartidas como clarão e flecha de luz na cabeça daqueles homens, e ajuntando uma multidão e aqueles 12 homens, falando outros idiomas das grandezas de Deus, para anunciar a chegada do reino de Deus aos judeus. Então, o batismo com o Espírito Santo é o tiro de largada do reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus chegou com poder, e o batismo com o Espírito Santo, esse evento, esse acontecimento, né, justo no dia de Pentecostes, tinha um propósito especial. Deus compartilhar de primeira mão o Evangelho, o cumprimento das suas promessas com toda a nação judaica, mesmo aqueles que estavam longe, e a única oportunidade de estar em Jerusalém era no Pentecostes. Então, o propósito do batismo com o Espírito Santo era anunciar a chegada do reino de Deus. Amém? E o segundo propósito era cumprir a profecia de Joel. Amém? Então, na aula que vem, eu vou detalhar um pouco mais essa fala de Joel, essa linguagem profética que era usada para a gente entender melhor. Mas o que nós podemos dizer é que a profecia de Joel dizia que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Não é isso? Toda a carne significava
todas as nações, todas as gentes, todos os povos, todas as raças. Mas no dia de Pentecoste, somente representantes dos judeus, os 12 apóstolos, receberam o batismo com o Espírito Santo. E 3.000 pessoas que foram batizados receberam a presença interior do Espírito Santo. E ali o reino de Deus começou entre os judeus. Para que essa profecia fosse completa, no futuro, os gentios, outros povos, teriam que receber também o Espírito Santo. Amém? Então é por isso que nós vamos ter outro evento, né, em Atos 10, de um acontecimento semelhante, né, sobre a família do centurião Cornélio. Porque vai ser a extensão do reino de Deus para o mundo gentil. E por isso tem que acontecer uma coisa semelhante, mas não igual ao dia de Pentecostes. Ok? Então o batismo com o Espírito Santo por excelência é o dia de Pentecostes. E um acontecimento semelhante vai ocorrer na casa de Cornélio para expandir o reino de Deus para outros povos. Transpassar a barreira cultural com outras nações. Bem, então, e para que serviu o dom de línguas nessa ocasião aqui no dia de Pentecostes? Para evangelizar os judeus estrangeiros, né? Porque tinha gente de todas as nações, né? Isso, de muitos povos estrangeiros. Então facilitou a comunicação do evangelho na língua daquelas pessoas, né? E também serviu o quê? Como o primeiro sinal de que o poder do Espírito estava sobre as testemunhas de Jesus. Amém? Então esse dom era especial porque era um dom exclusivo da nova aliança. Preste atenção. Do dia de Pentecostes para trás, esse milagre aconteceu alguma vez? Não. É só neste dia, a primeira vez que vai acontecer, não a única, claro, né? Mas desse dom está sendo usado, porque é um dom especial que marca a chegada mesmo do reino de Deus aqui na Terra. Né? Então o dom de língua serviu como um meio para evangelizar os judeus estrangeiros, mas também serviu como um sinal de quê? Do poder do Espírito. Tanto é a perplexidade da grande multidão. Talvez uma cura não iria, né, atrair tanto a multidão como as línguas naquele dia, de uma vez só pôde atrair para ouvir o Evangelho. Então o sinal atraiu e a pregação veio logo em seguida. Né? Mas é um dom muito especial aqui na ocasião. Bem, então depois falamos mais sobre essa linguagem de Joel, explicamos algumas coisas, mas por enquanto o que a gente tem que entender? O que é bom a gente falar para concluir a lição de hoje? Que Deus cumpre as suas promessas. Então o batismo com o Espírito Santo não é um mandamento, é uma promessa. E Deus cumpriu aqui a sua promessa. Amém? Porque Deus não deixa de cumprir a sua promessa. João Batista profetizou, Jesus prometeu, e no dia de Pentecostes Deus fez tudo de acordo com o seu plano. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que já foi cumprida na Escritura, cumprindo o propósito específico de Deus. Porque Deus sempre cumpre as suas promessas. E você pode ler aqui na Bíblia o cumprimento. Mas se Deus já cumpriu uma vez, isso não significa que Ele tem que ficar cumprindo todo dia só para te provar que Ele cumpre as suas promessas. Se Ele cumpriu uma vez na história e cumpriu o seu propósito através daquilo, está cumprido, né? E cumprido o propósito. Amém? Então você pode confiar no Deus que cumpre as promessas. Então, o batismo com o Espírito Santo não é um mandamento. O batismo na água é um mandamento.
O batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus, de Jesus, que foi cumprida no dia de Pentecostes. Né? Então Deus cumpre as suas promessas. Quem cumpre os mandamentos? Nós. Então, quem não arrependeu dos pecados ainda, precisa cumprir